Esse é o nosso tema de hoje. Vamos debater sobre esse tema importante. Não pensem, eu sei que muitos já sabem, Anderson, já sei o que é compliance, eu já ouvi falar, é um termo chato, que a gente tem que estar cumprindo as normas. Não é só isso. Não é só a questão de você cumprir norma e estar seguindo a legislação, não é só isso, certo? Por que eu quis começar por esse assunto hoje, né? Hoje a gente ia dar início aí a assuntos fiscais, tributários para o segmento do supermercado, tá certo? Que é o nosso principal foco aqui, como também assuntos contábeis. Mas é de suma importância, não adianta eu adentrar em assuntos, entre aspas, complexos, né? Para alguns, outros não. Logicamente, tentando trazer aqui de forma mais didática, que vocês entendam, compreendam as informações, principalmente as pessoas que fazem a gestão de sua empresa e não tem muito conhecimento. Geralmente estão acostumados a receber só guia, enfim, não tem aquela orientação de como é que pode realmente gerir seu negócio de forma estratégica, com a contabilidade aliada, com as informações fiscais, tributárias na palma da mão, né? Tendo controle de gestão sobre isso. Então, não poderia entrar nesse assunto sem falar do compliance, né? Um assunto, na verdade, é um termo que já existe, é uma palavra que deriva do verbo inglês to comply, né? Quer dizer cumprir, obedecer, satisfazer, agir conforme, enfim. Remetendo, né? A gente americanizou na verdade, para a gente dar um nome a uma coisa que é de obrigação de todo, né? De todo cidadão, né? De todo ser humano realmente cumprir com suas obrigações. Mas a gente pegou essa palavra, americanizou, para poder informar que a empresa ela está em conformidade com todas as legislações, com os atos normativos, né? Mas muitos acham que só é isso. Não, por exemplo, lá na lei diz que eu tenho que pagar FGTS do funcionário, né? Lá na lei diz que eu tenho que pagar hora extra do funcionário. Mas às vezes o pessoal não para verificar se os valores estão sendo calculados corretamente, né? E isso eu estou dando um exemplo bem esporádico, mas, por exemplo, a gente está adentrando um pouco mais em relação ao ICMS, ao PIS e COFINS. Por exemplo, em relação ao PIS e COFINS, muita gente não toma crédito sobre energia. Muitos tomam crédito, mas tomam de forma errada, porque existe também a possibilidade de tomar crédito em relação ao ICMS, mas para a caixa de produção. Então, muita gente confunde, logicamente também vai depender do seu regulamento, certo? Estou falando aqui de uma forma geral, mas muita gente leva esse mesmo conceito para o PIS e COFINS e acaba tomando só crédito, isso quando toma, né? Só da parte de produção, só que na verdade é a despesa como um todo. Então você vê que é a questão, às vezes, do telefone sem fio, né? Uma informação que pegou errada de outra pessoa e vai dando prosseguimento naquela informação sem poder atestar, sem poder verificar se realmente aquela informação é correta ou porquê. Quando eu comecei nessa vida de contabilidade, de consultoria tributária, eu sempre fui uma pessoa que gosto de questionar o que eu estou fazendo. Não gosto só de dar prosseguimento ao que as pessoas me ensinam. Eu gosto sempre de questionar, inclusive até quando eu sento com um fiscal, seja da Receita Federal, seja da Receita Estadual, do Ministério da Secretaria do Trabalho, eu sempre gosto de questionar o porquê daquilo. Como é que a gente pode ter outra forma, uma forma legal, porque a partir do momento que você tem eu digo que além da curiosidade do ceticismo, né? Mas se você tem mais a questão da curiosidade mesmo, você vai poder entender como aplicar realmente aquela legislação. Por exemplo, em relação ao ICMS, até um tempo atrás, muita gente, eu acho que até hoje acontece, de muitas pessoas tributarem ICMS de forma errada. Isso é verídico, certo? Principalmente no item, que acontecia muito, mas muita gente só veio perceber agora, depois que estava tendo fiscalização com a baixa das ECFs, né? Que migrou, aqui pelo menos no estado da Paraíba, migrou o equipamento de cupom fiscal para a NFCE. Então, sempre quando foi para finalizar, para cessar a utilização, foi feito uma auditoria da memória, né? Da memória de fita detalhe. E foi constatado várias tributações, enfim, isso não aconteceu só nessa situação, acontece com fiscalização de estabelecimento em qualquer outra situação. Foi verificado que vários itens estavam sendo tributados de forma errada. Muitos, infelizmente, só por conta da NCM, né? Muita gente não dá a devida importância para a questão da nomenclatura, né? Aquele código de 8 dígitos, onde vai dar o norte, não só ele, mas ele é o principal, digamos que é 80%, para poder você aplicar a tributação de forma correta. E um dos itens que mais aconteceu isso em relação à tributação do sal.
Lá no regulamento do semestre da Paraíba diz o sal mineralizado para a questão da agropecuária, da pecuária. Ou seja, aquele sal que o boi, né, vai ingerir para a questão do nutritivo. E muita gente achava que era o sal que vendia no supermercado, só que não é. Isso também acontece com alho, né? O alho não é isento. Então, assim, o pessoal sempre confundiu isso, às vezes por uma má leitura no regulamento, às vezes porque pegou, eu tirei uma dúvida no Google, tirei a dúvida com a pessoa que faz dessa forma já, mas a pessoa não tem essa curiosidade. Então, por isso a necessidade de você saber o que você está fazendo. Principalmente as pessoas que trabalham no CPD, no setor fiscal, seja no escritório, seja isso no escritório de contabilidade, seja no escritório de supermercado, ela tem que ter essa curiosidade de saber, mas por quê? Qual o embasamento legal? Sempre quando eu falo com um cliente meu que a gente tem um questionamento de divergência com o fornecedor, eu digo, ele lhe passou o embasamento legal? Porque muitos, infelizmente, é aquela questão do telefone sem fio e você não tem a normativa para poder lhe orientar. Isso até para poder lhe acobertar de qualquer tipo de problema. Então, por isso a necessidade sempre de você não achar que, por exemplo, quando a gente fala de compliance, achar que a gente só está falando da questão da corrupção. Não é isso. Mas de saber o porquê eu estou fazendo aquilo, como é que eu posso fazer até melhor. Certo? Inclusive também traz uma imagem, uma boa imagem para a empresa, uma imagem de uma empresa que é comprometida, certo? E isso não é para empresa só que fatura milhões, empresas multinacionais, isso é para empresa pequenininha, para grande, tá certo? O pessoal diz assim, mas compliance é caro, gente? Não é caro. Caro é você pagar uma multa por você não ter seguido conforme a conformidade, vou até ser redundante, você não ter seguido a conformidade da legislação. Eu gosto de fazer um comparativo. Por exemplo, você entra no atacarejo hoje, num supermercado de grande porte, e até de pequeno porte também, supermercado de bairro, e você vê agora aquele pessoal de prevenção de perdas. Só o que acontece? O pessoal hoje, o gerente de loja, os donos do supermercado, se preocupam apenas, né, com a perda física. Deixa eu até tirar esse tema aqui, pessoal, que a gente já... Pronto. Então, assim, muita gente só se preocupa com a perda física, não se preocupa com a perda financeira que pode acontecer, com, enfim, a dor de cabeça que pode vir em relação a uma fiscalização. Assim, quer você realmente dizer assim, você teve a sorte, o azar na loteria do inferno é você pegar uma fiscalização, principalmente com uma pessoa que não tem noção do que está fazendo. Acontece muito que o fiscal autuar de forma errada e você tem que se virar para poder provar que aquilo, enfim, vai ter todo um dispêndio de trabalho ali, um desgaste, tanto financeiro como também psicológico e físico, né? E para a imagem da empresa também. Então, o que acontece? Muita gente coloca o pessoal de prevenção de perdas para evitar o pessoal abrir os produtos, certo? Às vezes ali você evita de perder por dia, vamos supor, 20, 100 reais de produtos, mas você esquece de como é que está sua parte trabalhista, sua relação com o consumidor, como é que está a sua relação com o público, suas relações públicas, como é que tá as informações que estão sendo enviadas para o fisco municipal, fisco estadual, fisco federal, como é que estão as informações financeiras. Então vejam só, olha, o pessoal não acha que é importante a questão financeira, mas é sim, viu? Isso é um tipo de informação que em um ato de fiscalização, tanto federal como estadual, pode ter um impacto muito grande na sua empresa, tá certo? Pode, inclusive, presumir que você tem até omissão de saída, né? Você está tendo aí tipo um caixa 2. Então, tem que ter cuidado sim em relação a isso. Então, essa falta de atenção, de cuidado e só achar que as contas estando em dia é o importante, é o que está errado. Então, essa cultura que tem realmente que se modificar, que o pessoal tem que começar a se preocupar, que quando você recebe uma fiscalização, um auto de infração, o impacto é muito maior, mas bem maior mesmo. Certo? Então, o ideal é você trabalhar em conformidade, você trabalhar de forma preventiva. É melhor do que forma remediativa, inclusive mais barato, tá certo? Então, não. Compliance não é caro. Caro é você trabalhar de forma errada. Anderson, mas quem é que pode desenvolver esse trabalho de compliance na minha empresa? Enfim, existem vários tipos de profissionais, mas o ideal é que você trabalhe com pessoas que são especialistas do seu setor. Uma pessoa que seja especialista no setor de RH, uma pessoa que seja especialista no setor tributário, outra que seja na parte de consumidor, para você ter cuidado em relação a como é que está sendo essa sua relação com os seus clientes, com a fiscalização da vigilância sanitária,
com o PROCON, né? Então é o que eu digo, o supermercado hoje é um universo. Pare para pensar, a gente até coloquei na postagem essa semana, se era fácil trabalhar com compliance. Não é, mas também não é difícil, certo? É aquela questão, né? Você quando vai arrumar a sua casa, realmente dá aquela faxina, você tem que bagunçar tudo, tem que revirar móvel, tem que olhar poeira debaixo de sofá, tem que fazer aquela varredura para depois organizar, e aquele cheiro de limpeza é a melhor coisa que tem. Você faz a faxina todinha, depois vai tomar banho, é a coisa melhor que tem. A mesma coisa é de uma empresa, certo? Quando a empresa já está caminhando, aí o trabalho se torna maior porque você tem que trocar o pneu enquanto o carro está andando. Então, é um trabalho realmente exaustivo, né? Porque você tem que estar cuidando do que está passando e do que vai passar também. Mas quando a empresa que se preocupa em fazer um trabalho preventivo, aí é ótimo. Uma empresa que está fazendo seu planejamento de implantação, quer saber seu impacto tributário, financeiro, um plano de contingenciamento, é bem mais prático, é bem melhor, tá certo? Então, não é fácil trabalhar com compliance, mas quando você tem pessoas certas, pessoas chaves em cada setor, isso vai lhe economizar muito. O pessoal diz assim, eu inclusive vou ter uma reunião há umas 2 semanas, a gente justamente tinha um supermercadista falando sobre essa questão da prevenção de perdas. Muita gente quer colocar as pessoas do seu setor, o pessoal só saindo aqui um pouco, o pessoal diz assim, Anderson, mas o que é que tem a ver tu fazer reunião com um supermercadista para tratar sobre a questão de estoque? Gente, tem tudo a ver, é o patrimônio do meu cliente, né? A questão dos produtos que estão lá, é o dinheiro que está parado e ele precisa saber como é que vai dar saída naquilo ali, não é só colocar uma margem. O que é que ele pode fazer para evitar uma perda maior? Não que eu seja especialista na questão da operação do supermercado em si, mas eu entendendo junto com o cliente a dor dele, é mais fácil de você colocar um plano de ação e poder tomar a melhor decisão, tá certo? Mas enfim, muitas empresas hoje não se preocupam com essa questão da prevenção, do controle de perdas, né? Se preocupa em colocar uma prevenção de perdas para não ter o consumo, mas não tem o controle diário, semanal, não faz o controle rotativo do seu estoque, do hortifruti, FLV que a gente chama, né? Frutas, legumes e verduras, do açougue, que a gente tem um grande problema com açougue, né? Muita gente não faz a desossa correta, não faz a reclassificação, não faz o rendimento, não faz a aferição da carne. Muita gente, de um traseiro de boi eu consigo tirar 25% disso, 10% disso, mas gente, lembrem, o boi pode acontecer de ser raça diferente, ter sido criado em um local diferente, comer uma ração diferente, é um boi mais magro, é um boi mais gordo, tudo isso vai variar, até o percentual de gordura. Então sempre tem que estar fazendo essa aferição. Você tem que estar com o seu açougueiro na ponta do lápis, sempre fazendo essa verificação para poder você conseguir bater, né? Muitos hoje não têm o sistema como um aliado na gestão da empresa, só utilizam um sistema para cadastrar o produto, alterar preço de venda e lançar a nota, e nem se preocupa se está lançado corretamente, cadastrado corretamente. Então utilizem, gente, o sistema de vocês. Eu tento utilizar o meu sistema o máximo possível, o que eu puder retirar dele eu vou tirar, mas quem trabalha com ERP tem que utilizar tudo. Tem ferramentas que realmente são um pouco complicadas. Por exemplo, você que tem um comprador na sua empresa, ensine a ele, capacite ele a utilizar o relatório de rotatividade do produto, curva ABC, veja quais são os produtos que têm o maior índice de perda, qual é o que tem maior tempo para poder ter giro, para poder ter saída na sua empresa. Então, é esse tipo de preocupação. Ter compliance em todas as suas operações. Não é questão só de você seguir a lei, é questão de você seguir as normas externas e as normas internas. E quais são as normas internas? Todas as operações que estão envolvidas, desde o meu pedido, desde a minha conferência cega, desde o lançamento da nota, desde o cadastramento do produto, alteração de preço, lançamento de nota, colocação no estoque e retirada para a prateleira, consumo pelo cliente, retirada de consumo pela empresa, enfim, são várias operações. Então você precisa conhecer o dia a dia de cada setor seu para você poder traçar seu planejamento e você ter compliance, estar em conformidade com suas atividades. E você não está perdendo dinheiro. Não adianta você investir milhões com consultoria de como vender mais, não sei o que, se você não cuida
dessas informações, do seu compliance, tanto legal, como também do seu compliance interno. Então, por isso a necessidade de você realmente ter esse tipo de controle. Agora, imagina aí, por que eu enfatizo tanto o supermercado? Porque, primeiro, eu amo trabalhar com supermercado, até me arrepio quando eu falo disso, né? Falando assim, de brincadeira, mas de forma séria também, um fundo totalmente de verdade. Eu amo trabalhar com supermercado, é um setor incrível, é um universo, é coisa diferente todo dia. Assim, já são mais de 10 anos já que eu trabalho no setor e todo dia é uma coisa diferente. E você tem que realmente procurar sempre se capacitar, estar por dentro, para poder você conseguir orientar o cliente. Agora imagina aí, porque eu gosto de dar esse exemplo com o supermercado, mas isso também serve para os outros setores. Porque cada seção que tem no supermercado, cada setor, cada colaborador que tem ali, eu digo que é outra entidade, outra organização dentro daquela empresa. É como se fosse um shopping center, né? Que é tratado como um condomínio, né? Que tem aquelas várias empresas dentro. Então eu digo que um supermercado é como se fosse um shopping center, que cada seção fosse uma empresa diferente, onde você tem que ter gestão da sua empresa padaria, gestão da sua empresa açougue, gestão dos seus colaboradores, do seu setor fiscal, setor financeiro. Então imagine, inclusive até ambiental. Muita gente não lembra disso, mas também tem a questão ambiental envolvida, né? Que tem inclusive todas as prefeituras praticamente já estão pedindo a questão da licença, e quando não é a prefeitura tem a questão do estadual. Mas são vários normativos, né? Nós somos um país que edita diariamente muita norma tributária, norma de gestão empresarial, enfim, de obrigações trabalhistas, todo dia uma coisa diferente. Eu mesmo tenho que acompanhar, sempre gosto de acompanhar alguns noticiários, alguns sites de publicações normativas, decreto oficial, para poder a gente ficar por dentro dessas informações. Então imagine se você não está. Então você está no navio sem capitão, né? Está à deriva. Então é isso que está acontecendo. Você está no avião sem piloto, né? Está aí desgovernado. Então realmente a gente tem que ter controle. O supermercado principalmente é um universo, né? São muitas coisas que você realmente tem que ter atenção, tem que ter controle. Você sozinho não vai conseguir fazer tudo, tem que delegar suas atividades. E é isso, você tem que focar nesse tipo de controle, porque isso só vai gerar vantagem para você, tá certo? E aí eu pergunto, você conhece todas as relações que existem hoje no seu supermercado? Eu vou colocar aqui a imagem onde eu desenho as relações que existem hoje em relação ao supermercado, de uma forma mais geral, certo? Nós temos hoje o supermercado. Qual a primeira relação que tem existente? Os fornecedores. Como é que sua política de compra hoje? Como é que é a sua política de pedido, de aquisição, de negociação, do recebimento? Você tem algum tipo de controle das notas que são emitidas em seu nome? Se você tem desconhecimento, você realiza a manifestação, você realiza o estorno, inclusive até situações onde se faz um boletim de ocorrência, um processo judicial, porque quando o fisco estadual vir cobrar aquela nota não declarada, ele não quer saber se utilizaram sua inscrição indevidamente para emitir nota e você não tomou providências. A inscrição é sua, você que tem que ter controle. Hoje existe infinidade de ferramentas que dá esse tipo de controle. Então, o que tem que ter é aquela questão, mas eu não sabia. Problema, você que tem que correr atrás de informação e ficar por dentro. Aí depois vem a relação de notas cobradas e você não sabe o que foi que aconteceu. Então, por isso a necessidade, principalmente isso, de você acompanhar esse compliance na compra. Não é só se preocupar do que se recebeu o que pediu, mas aquilo que está sendo emitido e não estou recebendo. Acontece muito, pessoal, de entregar aquela mercadoria em destino A e em destino B, sendo que o destino A seria você, certo? Muita bonificação aí que vai para sua empresa e não chega, né? O produto é extraviado e a nota fica por isso mesmo. Isso acontece muito. Então, a primeira relação que nós temos são os fornecedores. É onde tudo começa. Seja o fornecedor de produtos, seja o fornecedor da prestação de serviço, a manutenção do ar-condicionado, uma dedetização, né? Isso entra no compliance também, o controle de praga dentro da sua empresa, né? O fornecedor de serviços
contábeis, como é que está a contabilidade da sua empresa, um prestador de serviços advocatícios que vai auxiliar muito, principalmente nessa questão de controle de informações legais, trabalhistas, enfim, isso vai te dar um apoio muito grande. Segunda relação que a gente tem, o de cliente, uma relação de consumo. Hoje nós temos o Código do Consumidor, né, que protege essa relação aí. É o elo mais fraco, que é o cliente. Também temos aí o PROCON, né, querendo ou não, a vigilância sanitária também age dessa forma, porque ela vai principalmente verificar como é que os itens estão sendo expostos, como é que, inclusive, está tendo limpeza de cesta, de compras, de carrinho, que existe uma lei que obriga isso também, tá certo? Tem que ficar atento, inclusive, quais são as suas obrigações diárias em relação à manutenção do próprio supermercado. Existem várias, muita gente não se atenta em relação a isso, e quando vê uma fiscalização do PROCON, da vigilância, mas eu não sabia, porque, enfim, a lei está aí, você que tem que acompanhar, tá certo? Então, como é que está a relação com o seu cliente? Né? Você tem, se acontecer algum tipo de problema, você tem uma resposta pronto, você tem uma solução para aquele problema, né? Como é que acontece, antes que eu vá para as próximas relações, como é que funciona a questão do compliance? Bom, gente, o compliance, a implantação o plano, né, de integridade, do planejamento de integridade, a implantação desse projeto, ele segue algumas etapas, mas, a grosso modo falando, a primeira seria da análise. A pessoa que vai fazer essa implantação e auxiliar, ela tem que entender do seu negócio. A mesma coisa que eu digo, se você tá com problema, Deus o livre aí, não vou nem falar do coração, no estômago, você vai para um ortopedista? Não vai, você tem que ir para um especialista, certo? Se você quer fazer uma cirurgia plástica, você vai procurar um veterinário, só se for no cachorro, certo? Então, assim, você tem que procurar especialistas, a mesma coisa de um advogado, a mesma coisa do escritório de contabilidade, de conhecer sua atividade. Então, ele tem que entender do seu ramo para poder entender quais são os riscos. Depois, então, ele vai entender quais são os riscos que você tem, né, para poder montar uma matriz de risco, que seria isso, os riscos que estão envolvidos para poder dar uma solução daquele problema, qual o grau de risco que está envolvido, como é que você pode solucionar aquilo, né? Então, essa é a primeira parte da questão da análise, você conhecer quais são os problemas, você fazer essa matriz de riscos, né? E depois vem a implantação, né? Você vai fazer uma criação do comitê, ali logicamente depende do porte da empresa, vai criar um código de ética e conduta, que é interessante toda empresa ter hoje, não só empresas pequenas, implantar um programa, um canal de comunicação, enfim, começar a implantar isso e começar a revisar sempre todos os controles, se está conseguindo fazer sentido, se está conseguindo seguir direitinho, tá certo? Então é isso. Antes de tudo, de você conhecer todas essas relações, era bom fazer só essa adenda para você entender como é que funciona a implantação a grosso modo, certo? Não vou focar nisso agora, da questão do compliance na sua empresa. A terceira relação que nós temos com o supermercado são os concorrentes, né? Como é que está sendo? A concorrência está sendo desleal? Quando é que acontece esse tipo de concorrência? Né? Como é que está sendo a questão da disputa de preço? Enfim, como é que está sendo sua relação de boa vizinhança com o seu concorrente? Não existe uma relação entre vocês, certo? Como é que você está fazendo sua pesquisa de preço? Você manda algum funcionário lá? Como é que está sendo essa questão da abordagem? Ou você utiliza hoje, por exemplo, do Preço da Hora, que é um aplicativo disponibilizado no estado da Paraíba, onde você consegue consultar os preços praticados pelos supermercadistas, né? Enfim, não só supermercadista, mas o varejo como um todo, né? Peças, drogarias, padarias, enfim, você consegue. E a quarta relação que nós temos são os colaboradores, né? Digamos que seria o de nível de risco maior, né? A gente aí está trabalhando, querendo ou não, temos clientes, logicamente, mas existe uma relação de trabalho, de emprego, de obrigações, de direitos envolvidos com aquelas pessoas. E a parte trabalhista envolve muitos atos normativos, tem a questão da CLT, o sindicato envolvido, Secretaria de Trabalho. Então, a questão de comissão,
da questão de prevenção de riscos, enfim, existem vários tipos, da questão de grávida, essa questão da pandemia por conta de afastamento, de suspensão, questão de operadora de caixa, se tem desvio de função, se não tem, enfim, todos esses detalhes que tem que se ter controle e que às vezes você deixa de lado. Tá certo? Então tem que ter cuidado, gestão dos seus colaboradores, se está batendo ponto, se está controlando o ponto daquele funcionário. Anderson, mas se ele tem uma falta, tem hora extra, eu compenso, certo? Mas você tem um acordo individual de compensação de horas, qual é o prazo estipulado? Você homologou com o sindicato, ele é necessário homologar ou não? Você tem que observar tudo isso. Você não pode fazer a Deus dará. Você tem que ter esse tipo de controle. Anderson, eu faço pagamento dos funcionários por meio de conta salário e não pega assinatura. Cuidado, certo? Você é bom, inclusive, você acompanhar por sua convenção, que se lá estiver obrigando que você tem que entregar o recibo para o funcionário, o ideal é que você sim pegue, por mais que você tenha a comprovação que pagou por depósito de conta, você pegar assim a assinatura para realmente dar a quitação de entrega do documento, né? Pelo menos uma relação que comprove que entregou aquele documento. Então assim, não é porque você paga direitinho tudo, mas você tem que ver como é que está sendo feita a entrega da documentação, enfim. Principalmente hoje que a gente está numa era digital, a gente também tem que ter controle dos nossos procedimentos, tá certo? A questão de EPI, a questão de segurança do trabalho, então são muitas as relações envolvidas. A questão se tem insalubridade, se não tem, se tem periculosidade, então tem que ter cuidado sim com a questão dos seus colaboradores, não pode ficar desatento em relação a isso. Então isso é a quarta relação que a gente tem aí, tá certo? Lógico que fora as sub-relações que existem. Quinta relação, órgãos públicos, quais seriam, Anderson? Digamos que o fisco como um todo, mas Receita Federal, Receita Estadual, Ministério da Economia com a Secretaria do Trabalho, Fisco Municipal, deixa eu ver o que mais aqui. Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, a gente às vezes quando vai fazer uma classificação fiscal de um produto, a gente também consulta os atos normativos do Ministério da Agricultura para poder entender realmente como é que é feito aquele produto, a questão das informações que existem ali, vigilância sanitária, PROCON. Então, são todas as relações, não só a questão do fisco, mas os órgãos reguladores, meio ambiente, então tudo isso, essa relação que você tem que ter atenção, cuidado, que você tem que seguir, né? Só a questão de você abrir lá. Outra coisa, por exemplo, aconteceu já de um cliente que entrou posteriormente depois que abriu a empresa, estava sofrendo porque não estava conseguindo abrir uma empresa X em um determinado local. Mas por quê? Porque a prefeitura não permitia aquele tipo de atividade. E ele já tinha feito prédio, já tinha feito todo aquele investimento, só que qual foi o problema? O plano municipal não permitia aquele tipo de atividade naquele local, porque era uma zona residencial, enfim, não poderia ter aquele tipo de atividade. Se ele tivesse realizado a consulta prévia antes, para saber se realmente poderia se instalar naquele local, ele não teria despendido tanto dinheiro, né? Ou seja, é a questão de você se preocupar preventivamente. Aí você acaba investindo dinheiro no local errado, não trabalha da forma, tem que fazer, entre aspas, né, uma gambiarra com outro tipo de atividade, mas enfim, você não está na atividade principal que você quer exercer, acaba tendo que exercer outra atividade porque você não pode exercer aquela lei. Então você tem que conhecer o seu negócio, onde você vai se estabelecer, se é permitido, se é legalizado, para você não ter dor de cabeça, certo? Então é isso. E depois dos órgãos públicos vem a questão da relação pública, que alguns chamam da questão de imprensa, é sua relação com o público, certo? Como é que você trata a questão da sua imagem? Hoje a gente vê aí muita gente fazendo sorteio, tem que ver quando é que é necessário realmente você registrar o sorteio com o Ministério da Economia, para não ter problema aí com questão de problemas com questão do consumidor, alegando que, enfim, irregularidade, como é que é seu contato com o WhatsApp, Instagram de funcionário, de colaborador e de consumidores, enfim, tem que ter atenção nisso aí, como é que você se comunica em um ato que aconteça lá de equívoco, enfim, de problema com os seus funcionários. Então é isso, gente, nós temos aí esses 6 pontos, logicamente podem existir outros, mas os principais são esses. Aí eu pergunto, imagine só se acontece algum tipo de problema, dá para citar vários problemas em cada tipo de relação,
Mas imagine se acontece um problema em um desses tipos em uma dessas relações. Você teria uma medida para poder remediar? Você saberia como lidar com essa situação? Você provavelmente ia ser pego de surpresa. Então, por isso a importância de você implantar o compliance. Deixa eu só tirar esse compartilhamento. Por isso que a importância de você implantar o compliance. A gente fala compliance porque é um termo americanizado, mas você precisa implantar a organização da sua empresa para você entender todos os processos, entender quais são os riscos envolvidos, para você poder desenhar quais são os possíveis problemas que você pode apresentar. Por exemplo, você quer fazer abrir uma empresa, sei lá, de atendimento, certo? E essa empresa futuramente tem uma expansão exponencial. E aí você tem que ter um atendimento para todos, né? Como é que você vai lidar com essa situação depois que você já abriu? Você já tem que desenhar qual é a solução que você pode entregar. Então, a mesma acontece na empresa. Se acontecer esse tipo de problema, aquela questão que eu falei anteriormente, em outra live, da gente ter um contingenciamento também de reserva para possíveis problemas financeiros, problemas trabalhistas, judiciais, que a gente chama de fundo de reserva, né? Que seria justamente para poder contingenciar esse tipo de problema. Então, por que você teria isso? Porque você desenhou quais são os problemas que você pode ter. Problema com fornecedor, fornecedor, por exemplo, compliance também, a forma que eu compro, a vista ou a prazo. Qual é o melhor dos dois, Anderson? Aí depende da sua estratégia. Logicamente, você comprando a prazo, você vai dar mais oxigênio para o seu fluxo de caixa. Logicamente que você tem que ver a questão do prazo, a questão de juros, você tem que analisar isso. Mas já vai depender da sua estratégia, vai depender do seu capital de giro, tudo isso. Isso também é compliance. A estratégia envolvida, né, das operações internas e externas, né, desde o fornecedor até sua comunicação com o público, com sua imagem, seja o que for. Então, por isso a importância de você ter controle e gestão dessas informações. Anderson, quais são as vantagens? Gente, por tudo que eu falei aqui, já pode se distrair. Prevenção de riscos, redução de riscos, implantação de uma cultura e ética, evitar dor de cabeça de nenhuma empresa que trabalha. O pessoal diz assim, Anderson, eu estou trabalhando certinho, aí vem uma fiscalização. Mas por que, não sei o que, porque aconteceu isso, gente? Fiscalização pode acontecer com qualquer tipo de empresa. Qualquer empresa pode ser fiscalizada. Logicamente que lá na Receita Estadual Federal existem os índices, né, de comprometimento daquela empresa, de acordo com o que é informado, as informações econômicas, financeiras, a movimentação toda dela ali vai dando aquela questão da gente vai escalando, né? Aqueles que estão em um risco maior para poder, logicamente, fazer uma fiscalização efetiva daquele estabelecimento. Mas não é porque você trabalha 100% que vai evitar fiscalização. É por isso mesmo que você tem que trabalhar corretamente, porque em uma fiscalização você vai entregar e vai receber tudo ok. Por exemplo, a gente teve uma fiscalização da Secretaria do Trabalho e deu tudo certo. Nenhum tipo de ressalva, não teve nenhum tipo de problema. Apenas lembrete que continue realmente trabalhando de forma correta e pronto, certo? Mas o que é que isso ensina para a gente? Que vale a pena trabalhar correto. Quanto a empresa não economizou implantando uma política de controle, de gestão, de seguir, de fazer o que é certo, tá certo? Por isso que eu digo, sonegar não vale a pena. Por quê? Isso dá uma falsa sensação que você está conseguindo ganhar mais, mas na verdade é o inverso. Você está cavando mais a sua cova, né? Cavando mais, aumentando mais o seu problema. Por isso que é a importância de você ter controle. Porque muitos acabam sonegando, porque não tem gestão do seu negócio. Não tem controle do cadastro de produtos. O pessoal, mas a menina do CPD cuida, o menino do CPD cuida. Gente, é uma coisa séria. São os neurônios do seu negócio. Né? Se você cadastra um produto de forma errada, você vende ele errado e às vezes até perde dinheiro. Vendeu pelo preço de custo e acabou. É ele que vai dar oxigênio, ele que vai levar todo o sangue para o corpo, né? Vai fazer circular essas informações. Quanto mais bem tratadas, melhor. Então, por isso a necessidade de você ter esse tipo de controle. Os benefícios são inúmeros. Enfim, a gente vai ter próximas lives que eu vou tratar especificamente de cada tema, por exemplo, na questão do supermercado. Anderson, quais são os tipos de compliance que a gente consegue desenhar para o supermercado? Eu desenho aqui 3, certo? A gente tem um compliance fiscal, compliance tributário.
o nome já está dizendo, né? A questão de você acompanhar e ter cuidado com todas as informações fiscais e tributárias que você declara para o fisco e que você cadastra em sua empresa. O compliance trabalhista já está dizendo por si só todo o cuidado que você tem aí com os colaboradores, com as informações que são prestadas para o fisco também, certo? E lembrando, nessas duas a gente tem uma plataforma em comum. Qual é? O SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Na parte fiscal, a gente tem, por exemplo, aqui em suma, a gente tem a FD ICMS PI, FD Contribuições, que vão as informações de apuração. Logicamente que a gente tem a ECD, ECF, mas eu digo aqui em apuração fiscal, que vai para essas informações para serem cruzadas com o quê? Com o XML dos fornecedores, com os das vendas, tá certo? Então aí, ó, já vem a questão do cruzamento do fisco com o que você declarou, os produtos que foram cadastrados, as notas que foram declaradas, então isso já vem aí um detalhe. Depois a gente tem na parte trabalhista o quê? O E-Social, que vai todas as informações de folha de pagamento, de admissão, demissão, alteração salarial, férias, afastamento, e que de forma instantânea, né? Não digo instantânea, mas de que forma quase que em tempo real, o funcionário já consegue consultar em sua CTPS digital as informações trabalhistas. Então vejam que o Brasil, querendo ou não, por mais que tenha uma quantidade ainda enorme de declarações que têm que ser entregues, a gente está obedecendo a um sistema único, né? Um sistema ele está se fechando. Logicamente a gente tem coisas ainda que são redundantes, eu não entendo o porquê da questão do IBGE, esse bendito IBGE que tem que mandar informação que já tem na Receita, é só fazer ali uma questão de compartilhamento de informações, mas enfim, ainda existem coisas que são redundantes demais, que tiram muito tempo das empresas e principalmente dos escritórios de contabilidade. A gente está aí obedecendo, seguindo um sistema público e muita gente está só mandando informação e não se preocupa com a qualidade dessas informações. Aí quando vem a bomba, mas rapaz, não sei o que, culpa sua. Principalmente por quê? Porque você não teve a preocupação com quem está gerindo suas informações, tá certo? Então por isso que você tem esse cuidado. Então a gente tem esses dois principais tipos de compliance, o fiscal e o trabalhista, que está dentro da questão do SPED, a gente pode assim falar. E depois a gente tem o compliance do consumidor, né? Como o nome já está dizendo, a sua relação de consumo, como é que é a sua relação com o seu cliente, e um problema que você venha a ter com a questão do PROCON, produto vencido, preço errado, enfim, toda aquela gestão, preço que está com produto está com preço diferente cadastrado que está lá exposto. Então esse tipo de problema que você pode evitar, tá certo? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês em relação ao compliance, a necessidade de implantação. Não faria sentido eu trazer outro tema. Inclusive eu vou tratar esses temas específicos mais à frente, o trabalhista, o fiscal e o de consumidor, não nesse momento, mais à frente, mas eu não via sentido de tratar de assuntos mais complexos se eu não trouxesse esse tipo de informação, esse vídeo preparando vocês para entenderem o porquê, a necessidade, né? Às vezes o pessoal acha que é só blá blá blá, mas não é, gente. É a necessidade de você ter, eu digo que não tem limite para você ter conhecimento, para você adquirir informação. Logicamente que você tem que ter da forma certa, no momento certo, para você não se sobrecarregar. Mas informação nunca é demais. Então, quem sabe mais paga menos. Então, por que não você saber o que é compliance, como implantar isso na sua empresa, no seu dia a dia? Pode começar de agora, é só você querer, né? É só você querer organizar a sua empresa. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que participaram da live de hoje, né? Nossa, mais uma terça na Controle. Nosso compromisso é semanal. Quem tiver suas dúvidas pode mandar para mim pelo direct. Quem tiver no WhatsApp pode mandar também. Até a próxima semana. Nosso novo tema, tá certo? Forte abraço a todo mundo. Obrigado pela presença e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção de todos.